Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos mantenha em sua paz, nos envolva nas mais ricas bênçãos de paz, amor e luz. E que nós possamos juntos nessa noite refletir um pouco sobre este tema que é muito importante. Estão acontecendo milhares de suicídios por ano e é assustador essa estatística, e a doutrina espírita tem um rico material, um farto material que nos proporciona reflexões, que nos proporcionam auxiliar as pessoas que às vezes se aproximam de nós com ideias suicidas, ou alguém que já passou pela dor de ter um amigo, alguém na família que resolveu sair da vida mais cedo, né, pelo caminho do suicídio. Então nós vamos fazer essa reflexão essa noite, e aí nós temos um slide com Jesus, né, consolando, e o que Jesus disse, esse convite de Jesus: vinde a mim todos vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, que Mateus registrou em seu Evangelho, no capítulo 11, versículo 28. Então esse convite de Jesus é muito atual, e ele convida a todos vós, né? Então todos estão incluídos nesse convite. E o tema do nosso estudo é viver é a melhor opção, que é esse título deste livro do nosso companheiro André Trigueiro, que eu fortemente indico para vocês, quem tiver a oportunidade de adquirir o livro, porque é um livro extraordinário e é fruto assim de mais de 20 anos de pesquisas do André sobre esse assunto do suicídio. Então é um livro extraordinário, muito rico, muito bom. E nós pegamos o título emprestado, mas é claro que a palestra não se tem algumas estatísticas, algumas coisas do livro, mas não é o livro. Por que é importante falar sobre este assunto do suicídio? Qual a intenção ao falar? Primeiro, reduzir as estatísticas. Segundo, a prevenção. Por quê? Como é que se faz uma prevenção? A prevenção de algum problema, de alguma epidemia, de alguma coisa não muito boa que vai acontecer, a gente faz com informação, né? Os meios de comunicação estão sempre dando informações a respeito da dengue, os cuidados que nós devemos ter, como prevenir, né? E assim, com a informação, nós conseguimos melhorar os resultados. Quais são as causas do suicídio? A depressão, as drogas e os transtornos mentais, os transtornos psíquicos. E o suicídio é um problema, já se tornou um problema de saúde no Brasil e no mundo. Então, a depressão, que às vezes subestimada pelas pessoas, que se tiver um familiar com depressão, muitas vezes ele acha assim: ele está fazendo corpo mole, ele é preguiçoso, não é isso não, que a pessoa não consegue nem levantar da cama, né? Às vezes não consegue nem tomar banho, passa dias, semanas sem tomar banho, num caso mais grave, muito suicídio. E os espíritos estão alertando, Manuel Filomeno de Miranda vem falando sobre esse assunto
da depressão, desde a década de 80, 70, ele já dizia que a depressão se tornou uma pandemia. É tão grave, são milhões de deprimidos no Brasil e no mundo, que a depressão é gravíssimo, é pior do que, mais grave do que uma epidemia. E as pessoas, às vezes, passam a existência inteira tentando se curar de uma depressão e não conseguem. Porque precisa fazer o tratamento com psiquiatra ou com psicólogo, geralmente é com psiquiatra, tomar medicamentos e junto fazer o tratamento espiritual. Porque junto ao problema físico existe um componente espiritual, muitas das vezes um processo obsessivo. Tem um livro muito interessante que se chama O Demônio do Meio-Dia, que é do Andrew Solomon. Esse Solomon é um jornalista conceituado de um grande jornal de Nova York. E ele luta com o problema de depressão a vida inteira. Então ele escreveu esse livro. É a visão de ele não é terapeuta, ele não é médico, ele relata no livro a visão de uma pessoa que passou a vida inteira fazendo tratamentos, lutando contra a depressão, e ele não consegue. Ele conhece 200 tipos diferentes de tratamentos e de terapias para a depressão e ele não consegue resolver o caso dele. Então, nesse livro, Demônio do Meio-Dia, ele conta exatamente essa luta, esse sofrimento que ele vivencia no dia a dia. As drogas, que a gente sabe, o caminho das drogas é muito doloroso, lesa o cérebro físico, né? E causa muitos problemas. E os transtornos mentais, os transtornos espirituais, os transtornos, aqui não vamos falar de espiritual, transtorno mental, que são principalmente a esquizofrenia, é um caso muito sério que muitas vezes leva a pessoa ao suicídio. E o que os médicos alertam para essa questão, principalmente do esquizofrênico, que quando ele está na fase boa, na fase tranquila, aí é que é o problema dele suicidar. Geralmente ele não suicida quando ele está na fase pior, na fase de crise, ele suicida quando está tudo bem, tudo tranquilo, que você acha que não, ele não vai fazer isso, e a pessoa faz. E o que é mais interessante nesses casos de suicídio, que os especialistas dizem que 99% dos casos dessas causas da depressão são tratáveis e curáveis e a pessoa não se suicida, mas precisa do tratamento, da medicação, do acompanhamento psicológico, psiquiátrico e do acompanhamento espiritual. A Organização Mundial da Saúde, nesse relatório de setembro de 2014, eles disseram o seguinte: a Organização Mundial de Saúde estima que 804 mil pessoas tenham se suicidado no mundo em 2012, que foi o último ano em que esses dados internacionais foram totalizados. É assustador. Hoje já passou dessa estatística, já está quase 1 milhão, é muita gente, não é? São 2.200 casos consumados por dia. Uma pessoa a cada 40 segundos se mata no mundo. É assustador. E essas estatísticas são muito sérias e são confiáveis. Não é fácil explicar por que há tantos suicídios no mundo. Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, o comportamento suicida é um fenômeno complexo, causado por vários fatores interrelacionados. Então, às vezes, não tem uma causa só, são várias causas.
Os fatores pessoais, a pessoa perdeu um ente querido, perdeu um emprego, se ela tiver um relacionamento amoroso, um casamento que se desfaz, um ser querido que resolve não mais permanecer junto daquela pessoa, esses fatores podem levar a pessoa a um grau de desespero tal que ela se mata, né? Os fatores sociais, nós estamos vendo aí o desemprego e outras causas que podem contribuir para esse comportamento suicida. Os fatores psicológicos, né, da pessoa ter esses conflitos, essas situações íntimas que ele não consegue resolver. Os culturais, no Japão, por exemplo, tem os kamikazes, que são aqueles pilotos, né, de avião, que eles pilotam o avião e se jogam em algum lugar para explodir alguma coisa, para matar pessoas, e para eles é considerado heróico, né, esses kamikazes. E tem os que se matam, fazem harakiri, né? Eles se matam, eles próprios tiram a própria vida por algum motivo e eles são considerados heróis. Os fatores biológicos, fatores ambientais, segundo estudos da OMS, da Organização Mundial de Saúde, existem certos tipos de agrotóxico que são usados principalmente, por exemplo, na cultura do fumo. Tem uma cidade no Rio Grande do Sul que se chama Venâncio Aires, que a cultura deles mais importante é a do fumo, e dá muito fungo. Então eles usam agrotóxicos muito violentos, muito fortes, que tem um componente que faz com que a pessoa desenvolva uma depressão, e eles terminam por se matarem, por suicidarem. Então é também uma situação muito grave. Para cada pessoa que consegue se suicidar, mais de 20 tentam se matar sem sucesso, uma ou mais vezes. Há uma tentativa a cada 2 segundos, uma pessoa tenta se matar. São 16 milhões de tentativas por ano. O suicídio representa 1/4% de todas as mortes no mundo. Mata mais do que a guerra do Vietnã, mata mais do que esses conflitos armados, do que homicídio e tudo mais. Isso aqui é muito triste. As taxas mais altas estão entre pessoas idosas, com 70 anos de idade ou mais. Por que o idoso se mata tanto? Vários fatores, vários motivos. Primeiro, porque às vezes eles não conseguem enfrentar ou lidar com a idade, com as limitações que a idade impõe. Muitas vezes eles são diagnosticados com um problema de câncer, por exemplo, uma doença terminal, aquilo não tem cura, então eles se desesperam e se matam. O abandono da família, são abandonados, às vezes dentro de casa, e são colocados de lado como se fosse um móvel velho, que não serve para mais nada. Então eles sentem uma solidão, um abandono muito grande. Ou às vezes são colocados em casas, né, em lares de idosos, ali também a família nunca mais vai visitar. Nós não estamos questionando aqui se deve ou não deve pôr, não é esse o assunto. É dizer que colocam lá, às vezes por necessidade, e nunca mais visitam, né? Além dos maltratos, das agressões, os maus tratos físicos e emocionais, que é muito triste isso. Na faixa etária entre 15 e 29 anos de idade, o suicídio responde por 8,5% das mortes em todo o mundo. Há mais suicídios entre homens, 15 para cada 100 mil, do que entre as mulheres, 8 para cada 100 mil.
Então, é muito elevada, é assustador. No grupo chamado sobrevivente de si mesmos, aqueles que tentaram o suicídio e não conseguiram morrer, as mulheres são maioria, 80%. Por quê? Porque os homens, quando intentam se matar, são mais eficientes do que as mulheres. Eles têm métodos mais eficientes do que as mulheres. A própria Organização Mundial da Saúde afirma que o principal fator de risco é a primeira tentativa. Ou seja, quem tentou se matar uma vez precisa de ajuda, porque a probabilidade de tentar novamente é muito alta. Então, às vezes fala assim, já tentou uma vez, não conseguiu, não vai tentar outras vezes. Tenta sim. Então, se tentou uma vez, precisa ficar muito atento, porque ele vai tentar outras vezes. Há muitos anos atrás, eu estava fazendo uma palestra, uma palestra sobre suicídio, lá na Casa Espírita, e quando terminou a palestra, veio um rapaz conversar comigo. Ele estava com a esposa e 3 filhinhas. Então, assim, uma escadinha. Então, ele falou comigo assim, eu queria perguntar uma coisa para a senhora. Por que eu tentei o suicídio 8 vezes e não consegui morrer? 8 vezes. Aí eu conversei com ele e falei, olha, um dos motivos é sua esposa e 3 filhas. Pensa, deixa de ser egoísta. Falei mesmo assim com ele, deixa de ser egoísta e pensa nelas, o sofrimento dela. Olha a misericórdia de Deus para você. Você já leu um livro que chama Memória de um Suicida? Ele falou, não. Eu falei, então leia, que você nunca mais vai querer suicidar-se, né? Então você vai conversando. Aí uma outra vez uma senhora veio falar comigo, falou, você está vendo que essa marca aqui é a 3ª tentativa de suicídio e eu não consigo morrer. Mas na época de Natal, ela falou, eu sinto muita solidão, mas olha, eu não vou desanimar não, vou tentar outras vezes. Então você vê, assim, sabe, a angústia, o sofrimento da pessoa, que ela quer se matar. Ela não sabe que ela é imortal, nós somos imortais, nós não vamos morrer nunca. Então, a doutrina espírita nos mostra a reencarnação. Então nós temos certeza da reencarnação, mas mostra também a imortalidade da alma, porque se você tem certeza que você é imortal, que você não vai morrer nunca, você não tenta o suicídio. Você vai fazer todo o esforço para viver como espírito imortal que está só de passagem aqui pela Terra. Então é importante nós falarmos no Centro Espírita sobre a imortalidade da alma. É muito importante, porque aí vai ter menos briga de família, vão brigar menos por herança, vão deixar muita coisa para lá, porque você não está aqui para sempre, né? A gente está aqui de passagem, mas a gente não vai morrer. Cada suicídio é uma tragédia pessoal, que leva prematuramente uma vida. Ele tem uma onda expansiva contínua e afeta enormemente a vida de familiares, amigos e da comunidade, afirma o relatório da Organização Mundial da Saúde. Então, realmente é uma tragédia pessoal. Até uma pessoa que você não conhece, você fica sabendo que ela suicidou, você fica afetado com aquilo. Você sente uma compaixão muito grande por aquela pessoa, porque sabe as dificuldades que ela vai enfrentar pela frente. Então existem 10 grandes mitos sobre o suicídio e sobre os comportamentos autolesivos. Hoje são milhões de jovens que se cortam com estilete, ou com gilete, ou com canivete. Por quê? Porque a dor que eles sentem é tão grande que eles se cortarem todos, a dor é menor do que a dor da alma que eles sentem. E é uma forma de pedir socorro. E essa situação está tão grave que o ministro Osmar Terra
criou uma lei e que o presidente Bolsonaro sancionou desde março, que as escolas são obrigadas a comunicar aos pais, à família, quando encontra uma criança, um jovem que está se automutilando nas dependências, no banheiro, nas dependências da escola. Porque são milhões que estão fazendo isso. Eu atendi duas jovens no atendimento fraterno lá no Garcia, uma de 18, outra de 16 anos. Uma com 3 tentativas de suicídio e a outra com 2 tentativas. Não conseguem, foi frustrado, mas elas levantaram a manga da blusa para eu ver, toda de cicatriz no braço de tanto se mutilar. Aí você conversa, os pais ficam desesperados, é um caso muito sério. Então, dos 10 mitos, vocês encontram isso na internet. Eu só coloquei 3 porque o nosso tempo não dá. A pessoa que fala sobre suicídio não fará mal a si própria, apenas quer chamar a atenção. Isso é falso. A pessoa que fala sobre suicídio precisa ser levada a sério. A pessoa, quando começa a falar assim, não gosto desse mundo, se eu pudesse eu ir embora daqui, eu não quero ficar mais aqui, eu não faço falta, eu acho que tem outro lugar que tem uma vida melhor, e a morte soluciona todos os problemas. Presta atenção, porque esta pessoa já planejou se matar. Então, a família tem que ficar de olho. O suicídio é sempre impulsivo e acontece em aviso. Isso também é falso. Eles dão vários avisos. Esse tipo de conversa que eu falei são avisos de que a pessoa está pensando em se matar. Então, precisa ficar atento. Os indivíduos suicidas querem mesmo morrer ou estão decididos a matar-se. Isso é falso. Ele não quer morrer, mas ele sente uma dor tão grande na alma, uma dor tão avassaladora, que ele quer matar a dor. Ele não quer se matar, ele quer matar a dor. Então ele acha que se ele suicidar, se ele morrer, ele mata essa dor. E não acontece isso. Então, na verdade, esses que estão os jovens e que estão se automutilando também pensam assim, né? Aquela dor ali daquele corte vai ser, de todos aqueles cortes, menor, abafa, mascara a dor intensa que eles sentem na alma. É uma dor avassaladora, né? Então, preciso ficar atento. É tão grave essa questão do suicídio que existe uma área da ciência que se chama suicidologia, e aqueles que se dedicam a esse estudo são os suicidólogos, que envolve mais diretamente com a investigação dos assuntos ligados ao suicídio. Eles estudam os assuntos que são ligados ao suicídio, tentando auxiliar. Por que a gente tem que ter cuidado? Isso a gente não vê muito na imprensa divulgando quando uma pessoa suicida. Porque existe um tal efeito dominó. O que é esse efeito dominó? Os estudiosos dizem que há um jeito certo de falar sobre suicídio. Construiu-se ao longo do tempo a certeza, e há farto material de pesquisa sobre isso, de que qualquer abordagem menos cuidadosa do assunto na literatura, no cinema, no jornalismo ou em qualquer outro meio de comunicação, e até mesmo nas relações interpessoais, poderá precipitar a ocorrência de novos casos em pessoas vulneráveis que estejam passando por um momento difícil, psíquica, emocional ou existencialmente. Então ele acha que o fulano estava com o mesmo problema que ela tem, ou um similar,
e ela resolveu o problema, porque ela se matou. Tanto que às vezes a gente ouve falar assim, nossa, ele suicidou, mas ele é muito corajoso. É visto como um ato de coragem, e não é. É um ato de covardia moral a pessoa se matar. Então vamos ver exemplos desse efeito dominó. Na literatura, por exemplo, nós temos a descrição dos suicídios dos personagens principais do livro de Romeu e Julieta, no século XVI, de William Shakespeare, que teria desencadeado situações semelhantes. A família de um era inimigo da família do outro, eles se apaixonaram, como não podiam ficar juntos, resolveram se matar. Muitos jovens seguiram o exemplo. No século XVIII, por conta da obra de sucesso do escritor alemão Goethe, num livro chamado As Amarguras do Jovem Werther, que é o personagem principal e desiludido amorosamente, no final da história ele resolve se matar com um tiro na cabeça. Era jovem, muito jovem. Muitos jovens seguiram o exemplo. Goethe chegou a ser acusado de assassinato e exemplares de seu livro foram retirados preventivamente de circulação. Nós encontramos também a Ana Karenina, personagem de Leon Tolstói, que se mata atirando-se sobre as rodas de um trem. No mundo espiritual, Tolstói se arrependeu de ter escrito esse livro. Tem um livro que ele editou do mundo espiritual, que se chama Ressurreição e Vida, que a dona Ivone Pereira psicografou, que é belíssimo. São contos, que é muito maravilhoso. E essa personagem, a Ana Karenina, era uma mulher casada, com filho, se apaixona por um jovem que depois a rejeita e ela, desesperada, se mata atirando-se sobre as rodas de um trem. E esse romance repercutiu tanto que tem filmes, várias refilmagens dele, peça de teatro, tudo com essa história da Ana Karenina. A Marilyn Monroe, a sua história foi reportada à época como suicídio, embora nunca tenha sido provado. Desencadeou uma onda de autoextermínio nos Estados Unidos em 12% no mês de agosto de 1962. Mas ela não suicidou. Por que a gente tem certeza? Porque tem uma psicografia do Chico Xavier, no livro Estante da Vida, que o Humberto de Campos, o escritor Humberto de Campos, entrevistou a Marilyn Monroe e perguntou para ela se ela havia suicidado. Ela disse que não, que ela tomava remédios para dormir e aconteceu qualquer problema lá, que ela errou na dose ou qualquer coisa e ela morreu dormindo, mas ela não tinha a intenção de se matar. Embora não haja ainda dados estatísticos que indiquem mudanças nas taxas de suicídio nos Estados Unidos, a partir da morte do ator Robin Williams, que se matou em agosto de 2014, o ator americano foi o assunto mais citado no Google em 2014, superando a Copa do Mundo no Brasil e o vírus Ebola. Então eles ainda não têm estatística se houve suicídios, mas foi o assunto muito falado. Aí existem as organizações voluntárias, que são muito importantes. Tem os Samaritanos de Londres, que há décadas socorre, ampara, orienta, consola, esclarece aquelas pessoas que tentam se matar, né, através de um diálogo. E inspirado nesse exemplo dos Samaritanos de Londres, na década de 60, em 1965, foi criado no Brasil o Centro de Valorização da Vida, o CVV, Como Vai Você?, que foi criado por dois espíritas, o Jacques Cochon com um outro amigo espírita, e eles
criaram esse centro de valorização da vida, que através de um telefone, ou celular, ou orelhão, acho que existe orelhão ainda, né? O telefone fixo, qualquer telefone, a pessoa conversa com o voluntário e ele é esclarecido, ele é consolado, e é muito interessante isso, porque quem liga é que desliga, é que encerra a conversa. O voluntário que ouve, ele não encerra a conversa, pode demorar o tempo que for, ele não encerra, eles são treinados para atender essas pessoas. E um dado muito importante que os voluntários comentam é que na época de festas, Natal, Réveillon, o número, a quantidade de ligações que é feita por CVV aumenta assustadoramente, de pessoas se sentindo solitárias, se sentindo sós, ficam deprimidas e ligam porque querem se matar. Mas um outro aspecto muito interessante é que o número de pessoas que ligam nessas épocas, agradecendo ao CVV, aos voluntários, que tempos atrás eles ligaram querendo morrer, e graças ao esclarecimento, à acolhida amorosa desses voluntários, eles mudaram de ideia, então eles ligam para agradecer, que isso também é muito importante. E esse livro do André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção, toda a renda desse livro ele doou para o CVV. Então, é um trabalho muito bonito. Aí está o número 188, ligação gratuita no Brasil inteiro. É esse 188 e é 24 horas por dia. E também foi criado no CVV esse Setembro Amarelo, que é o mês de setembro todo, é uma campanha dedicada à prevenção do suicídio, né? Então, muitos centros espíritas fazem muitas palestras em setembro para conversar e esclarecer as pessoas sobre o suicídio. Por exemplo, eu já fui mais de uma vez em Caxambu, no mês de setembro. Então, esse ano eu vou outra vez. Então, eu fico lá 7 dias, vou em 7 cidades diferentes ali por perto, São Lourenço, Baipendi e tal, fazendo palestras sobre suicídio. Então, eles ficam o mês inteiro, centros espíritas de lá, com a programação voltada para o suicídio. Isso é muito interessante. E as palestras são muito importantes. Eu fui fazer essa palestra, eu já fiz umas 30 vezes. Não é de hoje que eu estou fazendo esse estudo que os centros pedem. Então, eu estava num centro espírita lá em Juiz de Fora, fazendo a palestra. No final, veio um senhor idoso conversar comigo. Aí ele falou assim, falou o nome dele, falou assim: eu queria agradecer a senhora por tudo isso que a senhora falou. Eu falei: não, agradece a Deus e tal, que a gente aqui fica igual papagaio, né? Repetindo o que a gente estuda nos livros, não tem nada da gente aqui. Aí ele falou assim, não, aí ele começou a chorar. Ele falou: sabe por quê? Eu estava pensando seriamente em me matar, mas eu não sei como eu vim parar aqui, nesse centro espírita. Eu nunca entrei num centro espírita na minha vida, nem sabia o que era. De repente eu me deparei aqui dentro com a senhora falando esse assunto. Então eu vou repensar seriamente essa minha ideia de me matar. Estava ele e a esposa dele, eles foram tomar passe, conversei um pouquinho lá com ele e tal. Então você vê como que as pessoas são encaminhadas para o centro espírita e a responsabilidade do expositor de passar a mensagem espírita, né? O pensamento de Allan Kardec e o Evangelho de Jesus. Então, é muita responsabilidade. Agora, a visão espírita do suicídio.
Kardec vai abordar esse assunto no Livro dos Espíritos, nas questões 943 a 957. Ele deu o nome, o título de Desgosto da Vida, Suicídio. São 14 questões, nós vamos falar uma ou outra só, por causa do tempo. Aí na questão 944 ele pergunta, Kardec pergunta: tem o homem o direito de dispor de sua vida? E os espíritos respondem: não. Só a Deus assiste esse direito, porque Ele é o Senhor da vida, né? Ele deu a vida, é Ele que tira a vida. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Aí o Kardec reafirmou a pergunta: não é sempre voluntário o suicídio? Aí os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Então vocês vejam que por isso que a gente aprende no Espiritismo que tem atenuantes e agravantes para o suicídio. A pessoa que está num processo obsessivo, ela tem atenuante. A pessoa que se mata porque ela é esquizofrênica, ela não tinha intenção, ela por conta do transtorno, ela estava meio que fora de si, então tem as atenuantes. É preciso que haja a intenção. No Livro dos Espíritos, os espíritos perguntam para Kardec, Kardec pergunta para os espíritos: como que nós vamos ser julgados? Ele fala: pela nossa intenção. Então é a intenção. Uma pessoa que planeja um roubo, um assassinato e não faz porque não teve oportunidade, essa pessoa é responsável porque ela teve a intenção de cometer aquilo. Viu? Então isso é muito grave. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Tem gente que fala: eu vou morrer, essa vida aqui está muito ruim, estou cheio de problema, cheio de dívida, não sei o que, vou me matar porque eu quero uma vida melhor. O que os espíritos respondem? Outra loucura. Que faça o bem, e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se, retarda a sua entrada no mundo melhor, e terá que pedir-lhe seja permitido voltar para concluir a vida que posterga sobre o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Então, se nós queremos alçar a planos superiores, nós temos que nos esforçar para sermos cada vez melhor. Então, aquele que se mata na esperança de um mundo melhor, isso é uma ilusão. Ele não vai conseguir. Tem que trabalhar no bem. Há muitos anos atrás, uma senhora lá em Juiz de Fora, que tinha um filho único, que foi assassinado. E ela queria morrer para encontrar com o filho. Então ela foi lá no centro e não aceitava nada. Uma pessoa, ela ficou devastada com a morte do filho. Ela só queria morrer para encontrar com o filho dela. E um dia ela me perguntou se ela se matasse, se ela ia encontrar com o filho. Aí eu falei: não, se a senhora quiser encontrar com seu filho, a senhora vai ter que viver, a senhora vai ter que fazer todo o bem que a senhora puder. Os espíritos ensinam isso, só tem que viver. Olha, ela começou, depois de uma luta árdua, que ela era muito resistente à ideia de que ela precisava fazer preces, se ajudar, ela aceitou, pois ela começou a assistir palestra pública, depois foi fazer o ESG, foi trabalhar na assistência social, tirou aquelas ideias da cabeça e se tornou uma pessoa com saudade imensa do filho, mais conformada, mais resignada. Então, o Espiritismo faz muito bem. Não é às vezes meritório o sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes. Uma pessoa está passando, na beira de um rio, tem uma pessoa se afogando,
E aquela pessoa que está vendo aquilo, na ânsia de ajudar aquela pessoa, ela nem se lembra que ela não sabe nadar, ela se atira no rio para salvar a pessoa. E às vezes ela salva e desencarna. É suicídio? Não. Ela não tinha intenção de se matar. Ela é meritória, é sublime, conforme a intenção. E em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Eu fico deslumbrada com a lucidez, né? Com a racionalidade da doutrina espírita. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas. E em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Às vezes eu já me deparei com pessoas que chegam no centro espírita e falam assim, desesperados porque, por exemplo, um caso que aconteceu, a filha de 18 anos, filha única, pulou do alto de um prédio e resolveu morrer lá no Rio. Aí o pai desesperado, a mãe desesperada, porque foram num centro espírita sei lá onde, e quem atendeu falou assim, sua filha está sofrendo muito, ela está no Vale dos Suicidas. Como é que uma pessoa... Aí eu falei com ele, mas como? Ela não está no Vale dos Suicidas. Porque não é todo mundo que desencarna, que suicida, que vai para o Vale dos Suicidas. Nem caberia. Né? Não cabe todo mundo. Aí eu falei com eles, eu falei, olha, essa pessoa, esquece isso, porque essa pessoa que falou isso, infelizmente, não estudou doutrina espírita, não estuda, então está falando coisa da cabeça dela. Eu tive que falar, porque o desespero daquele pai, daquela mãe, era tal. Eu falei, gente, eu pensei cá comigo, cadê o aspecto consolador da doutrina? A gente não fala isso para um coração de pai, de mãe dilacerado com o suicídio. Por quê? Não apenas determinadas, igual eu disse, tem agravantes e tem atenuantes. Então, o que nós temos que fazer? Não julgar, não condenar, fazer preces, não é? Pedir a Deus que tenha misericórdia e compaixão daquela pessoa e que o acolha, que o ampare, que o auxilie, né? Para que ele possa reparar isso mais tarde. Não há erros irreparáveis para a doutrina espírita. Não tem. Todos os erros são reparáveis. Às vezes, a pessoa, aqui de trás... Não, peraí. Isso aqui que eu queria comentar e não comentei, que ele suicida e às vezes ele pede a oportunidade de voltar para concluir a vida. Então às vezes a gente vê isso em casos de crianças que morrem numa idade muito jovem. Por quê? Porque às vezes não são todos os casos, nós não podemos generalizar. Pode acontecer que aquele jovem, aquela criança, em outra existência, ele se matou e ficou devendo aquele período. Então ele volta, fica um tempo e volta para o mundo espiritual. Mas isso não é regra geral. No espiritismo não tem isso. Isso é assim. Então acontece, não tem. Tem toda uma complexidade. Porque nós não sabemos do passado daquele espírito, nós não sabemos do planejamento de Deus, não sabemos do que a bagagem dele. Não podemos julgar, gente. Quem somos nós para julgar? Então, a gente precisa consolar, esclarecer e dizer e entender que a pessoa, o espírito, quando chega no mundo espiritual, ele se vê vivo, ele fica desapontado, porque ele queria resolver o problema dele e ele continua vivo, levando junto os problemas numa situação mais agravada, né? Então isso é muito sério. Aí vem o Evangelho, esse capítulo 5º do Evangelho, bem-aventurados aflitos.
Eu leio esse capítulo quase todo dia. Eu adoro esse capítulo, porque eu acho que ele é de um consolo para o coração da gente, né? De uma esperança. É muito, todo ele, né? Toda a doutrina espírita. Mas esse capítulo do Evangelho é muito especial. Ele diz assim, o Kardec, né? A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, essa calma, essa resignação, a gente lembra de Jesus dizendo que olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. As aves do céu não plantam, não colhem, não semeiam, e o Pai as trata. Olhai os lírios do campo, que eles não tecem, obrigado. E nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Então, se Deus, diz Jesus, cuida sim das aves do céu e dos lírios do campo, como Ele não irá cuidar de vós que sois seus filhos? Isso é consolador. Então, essa confiança na bondade de Deus, numa providência divina que vela por nós. E tem outras passagens quando Jesus fala assim, qual é o pai terreno cujo filho pede pão e ele dá pedra, ou pede peixe e ele dá uma serpente? Se vós, pais terrenos que sois tão maus, tratai bem aos vossos filhos e só dai boas coisas aos vossos filhos, que dirá o Pai Celestial? Então, existe essa certeza da bondade e da misericórdia de Deus, porque a lei de Deus é de justiça e de misericórdia, mas nós estamos sob a misericórdia de Deus, porque se nós estivéssemos sob a justiça, o que seria de nós, né? A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. A pessoa que é incrédula, que acha que a vida começa no berço e termina no túmulo, não teve nada antes nem vai ter nada depois. Essas ideias materialistas incitam a pessoa ao suicídio, porque a pessoa não acredita que haja alguma perspectiva, né, dela continuar vivendo. O suicídio indireto. No livro Céu e Inferno, um livro pouco estudado, pouco conhecido pelos espíritos. Na segunda parte, Kardec mostra muitos depoimentos de espíritos suicidas, e entre outros. Então, ele vai falar do suicídio indireto. O suicídio não consiste somente no ato voluntário, que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Então, uma pessoa fumante inveterado, começa com um problema, um pigarro, uma tosse, alguma coisa na garganta, vai ao médico. O médico fala, você fuma? Fuma. Então você vai parar de fumar urgente, porque senão você vai desenvolver um câncer de laringe. A pessoa não está nem aí, continua fumando. Desenvolve o câncer de laringe. O que acontece? Desencarna, suicida indireto. Não cuidou do corpo, né? Assim também a pessoa que bebe, a pessoa que tem outros vícios, né? Vai ao médico, o médico fala, olha, você não pode comer gordura, não pode beber, não pode isso. Ele continua fazendo isso, né? Você não pode comer barrinha energética, né? Que é aquele torresmo. A pessoa continua comendo. Aqui não é torresmo, é barrinha energética. Morre, desencarna por conta disso. Suicídio indireto. Tá bom? Por exemplo, o exemplo de André Luiz, sem fazer fofoca da vida alheia. André Luiz vai contar no livro Nosso Lar
tudo que ele passou, né? No umbral foi considerado suicida, mesmo na condição de médico. Ele se descuidou em relação aos males do tabagismo, ao adotar um estilo de vida desregrado e boêmio, e na recorrência com que perdia o autodomínio para dar vazão a explosões de cólera. Percebeu-se em situação aflitiva no umbral, onde entidades igualmente desequilibradas o chamavam de suicida. Então está lá relatado o livro de André Luiz. Não é só a pessoa de comer, de beber, que abusa e que é considerado suicídio indireto. Essas explosões de cólera. Tem pessoas que parece que sofrem do fígado, destilam bilis o tempo todo. Aí você fala, bom dia. Bom dia por quê? Só estiver bom para você. Para mim dá uma droga, não sei o quê. Né? Mal-humorada. Sabe que tem uma doença que chama distimia, que precisa ser tratado com psicólogo, que é a doença do mau humor. É um transtorno de humor que a pessoa precisa tratar. Foi o que aconteceu com o André Luiz. Vamos acelerar, porque já falou só 5 minutos. Suicídio em crianças. O espetáculo trágico, todavia, assume gravidade e constrangimento maiores quando crianças que ainda não dispõem do discernimento optam pela aberrante decisão. No Japão é assustador o índice de crianças que com 8 anos de idade estão se matando, suicidando. Nos Estados Unidos aumentou 200%, segundo as estatísticas, o suicídio em crianças. No Japão é aquela competitividade, aquela concorrência, eles querem ser top, do top, do top, do top, né? E as crianças, isso é Manuel Filomeno nesse livro extraordinário, Temas da Vida e da Morte. Aí Manuel Filomeno vai explicar nesse mesmo livro, Temas da Vida e da Morte. Amadurecidas precipitadamente, em razão dos lares desajustados e das famílias desorganizadas. Parece que ele escreveu isso hoje, só que hoje está muito mais piorado do que isso aí, né? Atiradas à agressividade e aos jogos fortes que a atual sociedade lhes brinda, extirpando-lhes a infância não vivida, sobrecarregam-se de angústias e frustrações que as desgastam, retirando-lhes da paisagem mental a esperança e o amor. Isso é muito triste. Existe uma doença hoje que chama nomofobia, que é essa dependência de celular, de rede social, de computador e de tudo mais, que está precisando fazer, as pessoas estão tendo que fazer tratamentos psiquiátricos e psicológicos por conta disso. A pessoa, a criança, quando se vê sem o celular, sem o tablet e tal, ela fica numa angústia tão desesperada, tão grande, que nada alivia aquilo. Então precisa de tratamento, é muito sério. Suicídio e obsessão, uma análise mais íntima do fenômeno autodestruidor, leva também a sutis ou violentas obsessões que o amor enlouquecido e o ódio devastador fomentam além da cortina carnal. Também o Manuel Filomeno, nesse mesmo livro, a gente sabe, né, do problema do processo obsessivo e a pessoa, por amor ou por ódio, ela leva o outro ao suicídio. A prevenção espírita. O que nós podemos fazer? Primeiro, conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato no além-túmulo. Falar com ela, você não está resolvendo seu problema não, você está agravando. Das dores que maceram os familiares. Olha, a família vai ficar devastada, vai custar, se é que vai se recuperar disso. E além de tudo é um gesto de extremo egoísmo, de coragem não tem nada, né? É um traje às leis divinas, é método salutar para diminuir a incidência dessa solução insolvável. Mostrar para a pessoa, não tem nada
Homem nenhum, mulher nenhuma merece que o outro se mate por causa dele. Os problemas vão ser resolvidos. E se a pessoa está passando por aquilo, é porque Deus permite, tem alguma causa. É um para quê, não é um porquê. Para que a pessoa está passando isso, né? Então, é conversar. Vocês vão lembrar de você até na missa de 7º dia. Depois dali esqueceu, você vai sofrer as consequências. Não é isso que acontece? Dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio. Nunca condenar, nunca julgar, nunca recriminar, mas conversar com bondade e paciência. Sugerir-lhes dar-se um pouco mais de tempo, enquanto o problema altera a sua configuração. Tem uma mensagem psicografada por Divaldo que se chama "No Minuto Apenas". E ele diz assim, a mensagem diz assim: no minuto apenas, a casa que você morava desmorona, ou acontece um incêndio e destrói tudo. No minuto apenas, o ser querido que você tanto ama sofre um acidente e desencarna. No minuto apenas, uma pessoa querida vai embora. No minuto apenas, você perde o emprego. No minuto apenas, o emprego que você tanto queria bate às suas portas. No minuto apenas, aquele ente querido que você achou que tinha ido embora para sempre, volta. No minuto apenas, uma doença que não tinha tratamento, que condenava a pessoa à morte, é descoberto um novo tratamento e a pessoa se cura. Então ele mostra na mensagem que a gente precisa se dar um pouco de tempo, que as coisas modificam. Evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha, né? Estimular a valorização pessoal. Às vezes a pessoa está com a autoestima lá embaixo. Acender uma luz no túnel do seu desespero, entre outros recursos. Constitui terapia preventiva, que se fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas, das leituras espirituais, nos passes e no uso da água fluidificada. O evangelho no lar, a frequência ao centro espírita, o trabalho no bem são muito importantes. E aqui nós vemos Maria Santíssima, Maria de Nazaré, mãe de Jesus e nossa mãe, que tem uma legião dos servos de Maria, que no mundo espiritual, e que vai de tempos em tempos ao Vale dos Suicidas recolher aqueles espíritos que já estão em condições de sair do vale e ir para o Hospital Maria de Nazaré, no mundo espiritual. E aí no livro Memórias de um Suicida, nós encontramos um diálogo. Esse livro é belíssimo, quem não leu não sabe o que está perdendo, porque é maravilhoso. Jesus conversando com Aníbal de Silas, e Jesus diz para ele, falando sobre os suicidas, ele diz: entreguei-os de há muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Chico Xavier dizia que a prece de uma mãe arromba as portas do céu, né? Então Maria cuida. Então, se você conhece alguém que suicidou, alguém que está pensando em suicidar, pede a Maria de Nazaré para cuidar dessa pessoa, né? E faça prece pelos suicidas de um modo geral todos os dias e peça ajuda de Maria de Nazaré. E aqui nós temos a nossa querida Dona Ivone Pereira, que psicografou esse livro Memórias de um Suicida, que é a história de Camilo Castelo Branco, um famoso escritor português que se matou. 2 encarnações ele ficou cego e não se conformou e se matou nas 2. E a Dona Ivone, que foi suicida também em 2 existências, que ela conta nos livros Nas Voragens do Pecado, Dramas da Bretanha, e o Cavaleiro de Numier, e um outro que chama Sublimação. Ela conta
a história dela como suicida lá nos séculos passados. Então, o Camilo apareceu para ela e pediu que ela escrevesse a história dele. Ela aceitou, escreveu, levou para a Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira não aceitou publicar o livro, ela ia queimar o livro, mas aí Bezerra de Menezes apareceu para ela e disse: não queime, guarde-o. E ela guardou durante 30 anos, até que a FEB pediu a ela que levasse os originais do livro, que eles iam publicar. Por que a FEB recusou lá atrás? Porque precisava vir as obras de André Luiz primeiro para mostrar como é que era o mundo espiritual, porque senão a gente não ia entender nem aceitar esse livro. Aí o Camilo Castelo Branco, ela não quis botar esse nome, ela falou: quem sou eu? Uma pessoa simples, humilde, que ninguém me conhece, você é um escritor famoso, eu vou colocar um pseudônimo. Aí colocou Camilo Cândido Botelho. E ele era escritor português, então o livro era um romance, não tinha nada de espiritismo. Aí Leon Denis deu, junto com a Dona Ivone, o Leon Denis deu todo o conteúdo doutrinário do livro. E é um livro belíssimo, maravilhoso. Esse livro eu uso como tratamento de choque para as pessoas que estão querendo se matar. Eu falo: toma o livro, leia, que você nunca mais. E a gente já tem casos de pessoas que falaram: se eu tivesse lido esse livro, eu jamais teria tentado suicídio. É muito bonito o livro. E às vezes a gente fala com a pessoa assim: vai lendo, toda semana você volta aqui no centro, vamos comentar os capítulos, vou comentar o que você está lendo e tudo, porque aí auxilia a pessoa também. Então, gente, era isso que eu tinha para trazer para nós. Aí nós temos a Pietà, Maria de Nazaré, com seu filho, e essa frase: seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. É daquela música tão bela, né? Então, que eu tenha podido auxiliar vocês, trazendo assim um material para reflexão, para estudo, para pesquisa, e que nós possamos auxiliar aqueles caídos de depressão, de desalento, de desesperança, de dores morais, dores físicas que batem às portas da nossa casa espírita. Que Jesus abençoe o nosso esforço, abençoe a nossa atual reencarnação e o nosso trabalho no bem, e que nós tenhamos força e coragem de prosseguir. Muito obrigado e uma boa noite para todos.